por ela. Então ele diz que na medida que esse testemunho foi crescendo entre o Império Romano, ele pôs o Império Romano de joelhos. De tal modo que no final do primeiro século, de cada 2 romanos, 1 era cristão. Por causa do impacto do testemunho da igreja. 120 pessoas, inicialmente. Daí, já que isso iniciou no ano 30 e pouco, a história da igreja, digamos 70 anos depois, 50% eram cristãos. Por causa do poder do testemunho da igreja. Amados irmãos, que o Senhor nos conceda graça para recuperarmos isso antes que Ele venha. Que encontre um povo na terra que o ame e ame uns aos outros. Que o serve e serve uns aos outros. Simples como Ele é simples. Que não buscam glória pessoal, nem coisas para si mesmo, nem honra para si mesmo, nem nome para si mesmo, nem projeção para si mesmo. Preeminência. Porque se não é o servo, com S maiúsculo, do Senhor, é contramão do servo. Então que Ele encontre lugar em nós para forjar esse caráter. Então amai-vos cordialmente, de coração, uns aos outros, e prefiram-se em honra uns aos outros. Isso não existe no mundo. Nessa terra, nós só temos o Senhor Jesus e uns aos outros. Lembra da profecia de Balaão? Este povo, olhando para Israel no deserto, é um povo que habita só. E não é contado entre as nações. Esses somos nós. Irmãos, que o Senhor encontre mais caminho em nós para nos conduzir a isso. Então poderemos viver a linda vida da igreja. Não será só uma terminologia. É assim que se vive a vida da igreja. Um servo do passado escreveu um livro que seja com a melhor das intenções é o Senhor que julga. Mas o título é um título problemático, já o título. E o título é A Peculiaridade, a Generalidade e o Sentido Prático da Vida da Igreja. É um título delicado. Porque é alguém que quer ensinar como é o sentido prático da vida da igreja. Então, certamente ele vai estabelecer um molde. E o resultado de um molde é bezerro de ouro. Porque um candeeiro não é formado em moldes. Um candeeiro é formado com golpes de martelo e de cinzel num talento de ouro. Isso é a igreja. É assim que o Senhor forja a igreja. Não é em moldes. Hoje nós precisamos muito mais de ministérios reais que o Senhor tem levantado, digamos, apostólicos, no sentido real do que isso significa, não com nome, apóstolo fulano, apóstolo ciclano, mas a função e o que ela significa, do que de ministérios apostílicos. E há muito ministério apostílico nos nossos dias. Siga essa apostila, essa é a maneira de se edificar a igreja. Isso não é em um contexto só não. Já tenho idade suficiente para ter acompanhado isso em mais de um contexto no nosso país. Os moldes são mandados para as assembleias. Isso é essa maneira de edificar a igreja. Sentido prático, como citamos. É um erro, irmão. É uma tentação terrível que não devemos cair nela. Não é assim que o Senhor edifica a igreja. Ele edifica com golpes de cinzel e martelo. O trabalho da cruz em nós. E Ele forja o seu testemunho em vasos. Candeeiro. Vamos um pouquinho mais. Temos mais 10 minutos. Acho que não conseguiremos sair de Romanos. Mas isso não importa. O verso 16 que lemos. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Que sentimento? Segundo Filipenses 2,5, não é você tem que ter o meu sentimento ou eu tenho que ter o teu sentimento. Não. Isso é puramente relacional, não é isso não. Filipenses 2,5 diz, tende em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Esse é o sentimento que nós temos que ter uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Parece que o texto original diz respeito, condescendei com aquilo que é humilde. Mas também sugere-se que diz condescendei com o que é, no sentido de pessoa, com aquele que é humilde. Então vamos ficar com os dois sentidos, né? Os dois são muito bons. Condescender com aquele que é humilde e condescender com aquilo que é humilde.
Aí no assunto do aquilo que é humilde, o Salmo 131 brilha aos nossos olhos. E também precisa renovadamente falar ao nosso coração. Salmo 131 diz o quê? Senhor, não é soberbo o meu coração, e nem altivo o meu olhar. Isso é condescender com aquilo que é humilde. Não ando à procura de grandes coisas, e nem de coisas maravilhosas demais para mim. Olha o próximo verso, irmão. Olha a nossa necessidade. Pelo contrário, eu fiz calar. Porque esse é um dos maiores desafios que temos. A nossa alma é uma tagarela, desesperada, sem sossego, inquieta. Fiz calar e sossegar a minha alma. Aí ele diz, como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Não é linda a palavra de Deus, irmão? Não é admirável? Uma mamãe de 1,60 m de altura, principalmente quando tem o primeiro filho, ela entra na sua casa, seu bebezinho de 6 meses, 8 meses, 1 ano, a recebe com um sorriso maravilhoso. Ela diz, como esse filhinho me ama, e a pega no seu colo. Ela não sabe que ele está vendo uma mamadeira de 1,60 m entrar pela porta. É só o que ele está vendo. Tá certo, ele tem afeição sim pela mamãe, mas ele está interessado no que a mamãe pode dar para ele. E somos nós na nossa relação inicial com o Senhor. O que o Senhor pode me dar? Quais são as próximas bênçãos? Né? Então ele diz, uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Que lindo, irmãos. Aí ele diz, tal é minha alma para comigo. E o último verso, espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Oh, queridos irmãos, quanto precisamos aprender essa lição? Almas aquietadas, para que o trabalho espiritual possa ser feito nelas. Nossa alma fica tão envolvida com tantas coisas, com tantas pessoas, com tantos assuntos, com tantos afazeres, que ela é um bloqueio para aquilo que o Senhor quer fazer no nosso espírito. Então o irmão também no primeiro dia falou sobre a questão da ênfase social, lembra-se? Tenta fazer, envolve com isso, filantropia, assistência social. Isso também é antigo, irmãos. Muitos grupos no passado começaram a se envolver com isso e se perderam. Sem dúvida, a igreja tem algo a realizar aí, mas é naquela vanguarda do Senhor e no tempo do Senhor. O Senhor nunca nos chama no início de nossas vidas cristãs, para nos, em particular no início de nossas vidas cristãs, para nos envolvermos com o fazer. Você agora se converteu, então agora, irmão, agora é obra. Então agora você vai para lá, você vai para esse grupo aqui, você vai ser envolvido com isso. Aqui tem discipulado, lá tem sei lá o que, aconselhamento, aqui tem assistência para os pobres, não é? Compreende, irmão? E não há tempo nenhum de quietude, de descanso, de comunhão real, vida com vida, em torno do Senhor mesmo, aos seus pés. Duplo discipulado, não é um discipulado a outro, mas duplo discipulado, 2 discípulos de Cristo, não é? Se ajudando. Sem dúvida, o boi mais velho ajuda a condução do boi mais novo, mas são 2 bois, são 2 servos, têm a mesma natureza. Então, quanta coisa, amados, precisamos aprender aí, ser ajustados, quem sabe. Te digo, querido irmão, irmã, que nenhuma dessas coisas estavam previamente no meu coração. Todas elas estão sendo faladas agora. Então, o Senhor leve a cada um de nós, com simplicidade, as considerações devidas. Vamos seguir um pouquinho mais, então. Romanos 15, 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros. É aqui de novo o padrão, é sempre esse padrão. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, né? Tende em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Não é uma mente implantando padrão na outra mente, a mente mais forte governando a mente mais forte, fraca. Nada disso, né? E aí, o mesmo padrão aqui. Acolhei-vos. Acolhei-vos como? Eu vou acolher, deixe-me ver quem. Eu vou acolher o que para mim é simpático. Irmão, simpatia e antipatia são ambos carnais.
porque são baseados em aspectos da alma. Tenho simpatia com esse, tenho antipatia com aquele. Puramente carne. E fazendo então o grupinho dos simpáticos, que é o meu grupinho. O dos antipáticos ficou com o outro lá. Né? Então, acolhei-vos uns aos outros como também Cristo nos acolheu. Acolheu os simpáticos, os antipáticos, acolheu os tortos, os de nariz comprido, curto, de orelha virada, sem cabelo, com cabelo, não é? Obstinados, rebeldes, difíceis, omissos, deprimidos, ansiosos, perturbados. Acolhei-vos uns aos outros, como Deus, em Cristo, vos acolheu. Mas não só isso ainda. O que temos mais aí no final? Para a glória de Deus. Amados irmãos, será que temos acolhidos para a glória de Deus? Sabe como ocorre muitas vezes entre nós? Nós nos acolhemos para fazermos autossugestão uns para os outros. Isso vai dar certo, irmão. Não se preocupe, no fim dá tudo certo. Deus é bom, Deus é soberano, Deus no tempo dele trata, ele faz. Nós temos nossos jargões, né? A Bíblia diz para nos acolhermos para a glória de Deus. Isso significa que o Senhor vai nos dar capacidade, se queremos, se estamos aos seus pés, e tem um C bem grande aí, né? Porque ministério profissional está cheio por aí, e não leva ninguém a nada. Mas se estamos aos seus pés, Ele nos dá discernimento, para então podermos acolher para a glória. Acolher para a glória, muitas vezes, significa isso. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Depois vem e segue-me. O Senhor acolheu ou não acolheu o jovem rico? Lucas diz que o Senhor o fitou e o amou. Claro que o Senhor o acolheu. E deu a palavra que ele precisava. Porque quando o Senhor abriu as cortinas do coração daquele jovem, ele viu um trono e alguém sentado. Mamon. Então o Senhor disse, esse que eu amei, ele não pode ser meu discípulo. Enquanto essa pessoa estiver sentada no trono, ele terá que ser radical. Vende o que tens e dá, depois vem e segue. Então acolhei-vos uns aos outros, para a glória de Deus. Nós tendemos a ser mais duros com uns, mais leves com outros. E muitas vezes por motivações espúrias. Esse aqui pode me dar mais vantagem, eu tenho que ser mais leve com ele. Isso aqui não significa nada, isso aqui eu posso dar varada à vontade. O Senhor nos ajude, irmãos. Nós estamos tocando no corpo de Cristo. As minhas ovelhas ouvem minha voz. Não seguem voz de estranhos. Eu as conheço. Essa palavra eu as conheço também precisa marcar nosso coração. Para que nós não tenhamos desprezo por aqueles que Ele conhece tão bem. As suas debilidades, suas fraquezas, suas necessidades. Todos os níveis. Condição financeira, social. Né? Nosso coração é cheio de acepção, irmãos. Cheio de acepção de pessoas. Por isso o testemunho de Cristo tende a ser tão fraco. Não podemos ser assim. Acolhei-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos acolheu. Para a glória de Deus. Essa é a finalidade da igreja. Para isso fomos chamados. Então, precisamos terminar aqui, vamos para o último verso. É o 14 desse capítulo. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito. Veja que lindo. Que estáis possuídos de bondade. Possuídos de bondade. Não de irritação, de mau humor, de não aguento mais, de não tem jeito. Né? Olha a sequência. Cheios de todo conhecimento. Que lindo também. Falávamos na quinta-feira, conhecimento espiritual. E quanto isso é valioso, é precioso, é fundamental na nossa jornada com o Senhor. Conhecimento espiritual do Senhor e das coisas do Senhor. Possuídos de bondade. Esse é o primeiro. Cheios de conhecimento. E aí ele vai dizer, aptos para admoestardes uns aos outros. Não é lindo? Tão equilibrado. Admoestar só com conhecimento é fatal. Admoestar só com bondade também é fatal.
Porque nós precisamos seguir a verdade, conhecimento, em amor, bondade, para crescermos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Se enfatizamos a verdade, nos tornamos